Gente, vocês já ouviram uma gestante falando assim: eu não aguento mais tanto palpite, tanta gente falando o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso. Meu nome é Patrícia Teubner, sou psicóloga clínica, trabalho com a psicanálise há mais de 22 anos. E aqui no nosso canal, você vai entender bastante sobre relação mãe-filho, gestante, sobre esse momento, tão delicado e tão especial que é a gestação, sobre relacionamentos, enfim, tem muito conteúdo para você, então fica ligadinho. Já na gestação, antes mesmo do bebê nascer, as gestantes escutam muitos palpites, não é? O que não falta é gente para vir dar opinião, né? Então, falar, olha, tem que usar bico, não pode usar bico, você vai amamentar? Tá, mas você vai trabalhar, vai deixar o seu filho em casa? Pode pôr o berço no quarto dos pais ou não pode? Então, são tantas coisas, que realmente a gestante e a família fica completamente perdida. E olha que o bebê nem chegou. Imagine depois que ele chegar, quantos mais palpites não virão por aí. Você que é gestante, que está aí me vendo, você já ouviu muito palpite? O problema, na verdade, gente, não é ter essas informações, vamos colocar assim, mas o problema é quando esse palpite ou essas informações, quando isso se intensifica. É quando as pessoas ao redor querem obrigar, de certa maneira, controlar essa gestante para que ela faça exatamente daquela maneira, porque aquela é que acerta. Então, você tem que fazer isso. Você não pode fazer aquilo, Como você tem coragem? Nossa, mas o seu leite é fraco, ele tá chorando demais. E o problema é quando tudo isso vira algo tão grande, tão pesado para a gestante, que essa gestante ou essa mãe que já ganhou esse bebê, e tudo isso vira cobrança. Vai ficar muito difícil elaborar tudo isso e ainda realizar uma série de coisas, passar por uma série de transformações que essa gestante e essa mãe estão enfrentando nesse momento. Então, o problema não é ter pessoas ao redor falando sobre as suas experiências, é quando isso acaba ficando tão intenso e tão pesado que isso acaba prejudicando a gestante, porque afinal de contas, na maioria das vezes, esses palpites nem são solicitados. Não é uma dúvida que a gestante chegou e perguntou para aquela pessoa, mas uma intromissão. Isso pode causar dificuldades nas relações interpessoais dessa gestante. É um momento delicado que ela precisa estar bem. Tudo que ela não precisa é de pressão, é de se sentir controlada, é de se sentir inadequada, cobrada e julgada o tempo inteiro. Como se tudo que ela fosse fazer fosse errado, como se nada fosse dar certo, como se ela não pudesse desenvolver a sua própria maternidade do jeito que ela acha adequado. Saber lidar com todas essas cobranças e essas pessoas ao redor é mais um desafio para a gestante. A gestante, ela pode se sentir humilhada, ela pode se sentir diminuída, ela pode se sentir incapaz, Será que eu vou ser uma boa mãe? Essas dúvidas já estão na cabeça, de todos nós quando a gente resolve gestar. Mas imaginem com um monte de gente falando ao redor, como isso não vai se intensificar. Então, a irritabilidade, o nervosismo, a impaciência, uma série de coisas aí não vão ajudar em nada essa gestante, diante de todos esses palpites e essas informações. Então, como lidar com tudo isso, gestante? Você deve estar se perguntando, Primeiro, é muito importante você conversar com essas pessoas ao redor e orientá-las, porque se afinal de contas essas informações e essa boa intenção não está chegando de uma maneira legal, isso precisa ser dito. Se você está muito incomodada com todos esses palpites e cobranças, diga, converse com as pessoas, é claro, de uma maneira educada, e você não precisa acumular todos esses sentimentos negativos e se sentir mal. Então converse, ensine, oriente a pessoa como ela pode te ajudar. Porque o que pior pode ser para você, gestante, é engolir tudo isso e ficar calada.
Segundo ponto, se posicione, converse. Se você não concordar com algo, diga. Quanto mais você ficar calada e for acumulando esse incômodo, pior será para você, para esse momento de gestação e para sua relação com seu bebê. Terceira dica, muita gente falando e você já pediu, já conversou, já orientou e nada adiantou. Sabe aquela coisa do bate e volta? Entrou aqui e saiu ali, sem ficar nada pela metade? Então, faça isso, abstraia, sabe? Fala, beleza, desde que isso não te faça sentir mal. Porque é diferente de quando você engole e fica calada, fica mal, de quando você deixa a pessoa falar, isso não tá me afetando. Então, se não tá te afetando e você não pode se afastar de repente dessa pessoa nesse momento, abstraia e siga a sua vida. Outra dica, procure informações confiáveis, livros, sites, artigos. Procure sua médica e converse com ele, tire dúvidas, leia, porque assim você poderá filtrar essas informações e tomar suas decisões. Você não é obrigada a seguir o que funcionou para outra pessoa, até porque a outra pessoa tem outra realidade, tem outro contexto, vai ter o que funciona para você. E esse é um direito seu de decidir como lidar com tudo isso nesse momento, porque afinal de contas, é a sua gestação e você está construindo isso com seu bebê. Então, delegue, sim, compartilhe, deixe que as outras pessoas também te ajudem. E peça ajuda se precisar. Mas uma coisa é certa, você não precisa dar conta de tudo. Você pode errar. Você vai poder mudar de opinião, sim, quantas vezes quiser. Você vai ser uma boa mãe dentro das possibilidades que você tem. Então, não precisa se culpar tanto, se cobrar tanto. Você será a melhor mãe que puder ser para o seu filho.